Graças e paz a todos. Nós vamos dar sequência agora à nossa jornada bíblica, né? Estudando hoje a semana de 1 a 7 de novembro, respondendo as perguntas que o pastor nos manda toda semana, as nossas respostas e nossos comentários. Vamos começar com o livro de Jeremias, né? E a primeira pergunta diz assim: quem tirou Jeremias do calabouço? E a resposta, na verdade, está em duas passagens aqui, né? Jeremias 38, de 7 a 10 e Jeremias 39, 17 e 18. Mas agora nós vamos ler apenas o 38, de 7 a 10. Depois a gente lê a outra passagem. Então, Jeremias 38, 7 a 10 diz assim: e ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. O profeta Jeremias, ele foi jogado numa cisterna, né, pelos seus opositores ali, né? E a intenção ali dos inimigos de Jeremias era matá-lo mesmo, né? Jogaram ele lá para ele morrer. Porque o objetivo principal deles era calar aquela voz profética, né? Jeremias estava profetizando ali contra o povo, né? Mas o Senhor, né, tinha prometido a Jeremias, quando chamou Jeremias, né, para o seu ministério, para o seu trabalho, quando Deus o vocacionou, que faria dele uma parede de ferro e um muro de bronze. Deus prometeu isso para Jeremias. Ou seja, né, por mais difícil que seja a obra de Deus, a gente tem a garantia de que o Senhor está conosco e nos fortalece, né? Isso diante das mais severas adversidades, maiores problemas que vierem. Se Deus te chamou, te vocacionou, pode ter a certeza que Ele vai estar contigo. Ele vai te livrar, né? Porque o Senhor, Ele sempre cumpre a sua palavra, né? O que Ele fala, Ele cumpre, né? E ali, por intermédio de Jeremias, o Senhor falou ao povo. E Ele também iria cumprir a sua palavra, né? Jerusalém ali estava sitiada, né? Zedequias, o rei, ali tinha sido preso. Os filhos dele foram todos assassinados, assim, na frente dele ali. A gente tem que ler toda essa passagem aí, né? Então Nabucodonosor também mandou que os servos dele furassem os olhos, né, do rei ali, né? Ele teve os olhos vazados, uma coisa terrível, né? Além de, primeiro ele viu os seus filhos morrerem, e depois foram lá e furaram os olhos dele, né? Mas o Senhor vinha advertendo o povo, exortando o povo várias vezes, muitas vezes, né? Ele avisou o povo que isso poderia acontecer. Mas o povo não deu ouvido ali, né? Isso é com a nossa vida também. Isso acontece com qualquer um, né? Quando você fecha seus ouvidos, não quer ouvir a palavra de Deus, que Deus, né, tem para você, a tragédia vem mesmo, né? Ela bate na nossa porta, arrasa, acaba com tudo, né? Esse, mesmo não sendo o plano de Deus, né, para a nossa vida, né, mas se a gente for desobediente, né, fizermos as más escolhas, nós vamos escolher isso aí mesmo, tragédia para a nossa vida. Em relação a Jeremias aqui, o rei Nabucodonosor ainda ordenou que ele fosse bem tratado, né? E deu ordens ao servo dele para que Jeremias tivesse tudo ali que ele quisesse, que ele, né, fosse bem tratado. Então Jeremias foi perseguido tanto tempo ali, né, por causa da palavra de Deus que ele estava trazendo para o povo, ele agora é honrado aqui por Nabucodonosor, né? É assim que Deus faz, né?
aqueles que obedecem a palavra de Deus, seguem, né, o direcionamento que Deus coloca, ele é honrado, sabe? Ele tem a sua vida preservada e ele é honrado, né? E quando Jeremias estava ali, no átrio ali da guarda, ali, na porta de entrada, Deus mandou uma palavra profética para ele, né, para Jeremias, em relação ao eunuco lá, Ebed-Meleque, né, que é a segunda parte aqui da nossa resposta, que está em Jeremias 39, 17 e 18, que diz assim: a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, a quem temes, né? Porque certamente te livrarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Ebed-Meleque aqui, o servo do rei, né? Inclusive esse nome quer dizer servo do rei, né? Ebed-Meleque, o etíope. Ele é um exemplo de homem que confiou em Deus, né? E isso agradou a Deus. Por isso que Deus já manda essa palavra ali de conforto, né, para Ebed-Meleque, né? Então, quando Jeremias ainda estava lá na guarda, né, no átrio da guarda, o Senhor mandou essa palavra. Porque Deus nunca esquece daqueles que o temem e segue a sua palavra, né? Então, a gente, às vezes, né, somos desobedientes, rebeldes a Deus, então a gente tem que repensar essas nossas atitudes, né? A gente tem que procurar lutar contra a nossa carne, nossos desejos enfiados aí, e procurar ter uma vida na presença de Deus, não é isso? Não ficar resistindo a Deus, a voz de Deus, né? Palavra de Deus, né, que veio ao povo lá através, né, de Jeremias, do profeta, e hoje vem através dos homens de Deus, nossos pastores, né, nossos pregadores, não é isso? Então aquele povo lá estava perdido, né, confuso, né? Embora eles tenham sido escolhidos por Deus, eles não escolheram servir a Deus, né? Eles rejeitaram a Deus e não ouviram a Deus, e aconteceu o que aconteceu com eles, né? Grande lição para as nossas vidas, né? E a segunda pergunta diz assim: qual foi a súplica que os capitães dos exércitos fizeram a Jeremias? E a resposta é em Jeremias 42, de 1 a 3. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós, e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Um desejo legítimo do povo aqui, né, dos capitães, né? Então Joanã e os outros capitães ali, militares, né, eles foram lá e resgataram o povo, né, que tinha sido preso, né, sequestrado, capturado ali por Ismael. Então, em vez deles voltarem lá para Mispá, né, para onde eles deveriam voltar, Joanã aqui, o resto dos capitães aqui, dos líderes lá, militares, né, ficaram com medo da vingança, né, ali dos babilônios, dos caldeus, e fugiram para o Egito. E no meio do caminho eles pararam lá, no Egito, e foram lá e procuraram Jeremias e pediram a palavra de Jeremias. Não é isso? Eles achavam que ia ter um caminho, né, seguro lá para o Egito. E eles foram lá e falaram: Jeremias, o que o Senhor falar, o Senhor determinar, nós vamos cumprir, né? Então Jeremias deu uma palavra para ele. Jeremias disse o seguinte: olha, se vocês voltarem para a terra, para a nossa terra, ficar em Judá, né, o Senhor vai derramar muitas bênçãos sobre o povo, né? Mas se vocês fugirem para o Egito, vocês vão perder as suas vidas. Porque Deus conhece o coração de todos, né? Inclusive conhece o coração deles, conhecia o coração deles. E Jeremias falou mais: eu lhes disse hoje, né,
que o Senhor Deus mandou dizer a vocês. Mas vocês não estão obedecendo. Então esteja certo de uma coisa, vocês vão morrer. Vocês estão desobedecendo a Deus e vão morrer. Deus estava mandando o povo ficar em Judá e eles estavam querendo ir para o Egito. Jeremias falou, obedece a Deus que as bênçãos divinas serão derramadas sobre vocês. Mas se vocês fugirem para o Egito, todos vão perder suas vidas. Não é isso? E eles ainda vieram com aquela conversa, o que Deus mandar a gente fazer, nós vamos fazer. Né? Mas a questão aqui é que, mais uma vez, o povo ali estava mais interessado em ouvir aquilo que eles queriam ouvir. Eles não queriam a palavra de Deus ali. Né? Palavra que é verdadeira e fiel. Né? Eles queriam ouvir coisas boas e agradáveis. Né? E estavam jurando ali em nome de Deus, do Senhor. E quebraram essa jura. Né? Então, eles estavam achando que estavam enganando a Deus com palavras ali. Né? Isso é mentira, o engano é mentira. E a mentira, o engano contra Deus é pecado. Isso é um pecado terrível, né? Um cristão verdadeiro hoje tem que ser uma pessoa sincera, sem engano. E não vamos ficar profanando o nome de Deus, jogando o nome de Deus aí ao léu, né? Então a gente vê aqui nessa passagem que Deus, né, assim, tem um amor imenso pelo povo dele, para o povo que ele escolheu, para o seu povo. Né? E depois que Jerusalém foi destruída ali, né, sobre circunstâncias terríveis, foi terrível aquela destruição. Deus ainda demonstra o seu amor, né? Chega ao povo assim amorosamente, promete proteção a eles. Aqueles que sobreviveram, que ficaram ali, Deus fala assim, não, continue nessa terra. Porque essa é a terra abençoada, a terra que eu escolhi para vocês. Fiquem aí que eu vou abençoar poderosamente a vocês ali. Só que eles não confiaram na palavra de Deus e não ficaram em Judá. Né? Eles quiseram fugir, achando que no Egito eles teriam mais segurança. Não é isso? Acontece com a gente hoje. Deus tem a promessa para nós, para a nossa vida, e a gente fecha, né? A gente fecha nossos ouvidos para Deus. Mas a gente tem que abrir o nosso coração, ouvir a Deus. Ter um coração assim disposto a aceitar e obedecer as orientações de Deus. Orientações que vêm para a nossa vida através dos homens de Deus. Mas temos que ter uma intimidade com Deus. E isso exige, assim, da gente, né, atitudes verdadeiras. Nós não podemos ser falsos perante a Deus. Prometer uma coisa e não cumprir. Nós não podemos cometer o mesmo erro que esse povo aqui cometeu. Né? Tentar enganar a Deus. Né? Então, grande parte aqui dos problemas de Judá, de Jerusalém, né, foi essa liderança aqui que não tem assim, um relacionamento sincero e íntimo com Deus. A gente vê também nas nossas igrejas. Quando o líder não é sincero, né, perante a Deus, né, o povo perece. Todo o povo perece. Grande lição para nossas vidas. Continuando no livro de Jeremias, a próxima pergunta diz: por que o Senhor voltou o rosto contra Judá e os eliminou? E a resposta está em Jeremias 44, de 9 a 11. Esqueceste já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades de suas mulheres e as vossas maldades e as maldades que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus está fazendo um questionamento aqui. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que é por diante de vós, e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, e para desarraigar a todo Judá. É impressionante, né? Deus está falando aqui, você esqueceu como as maldades dos seus pais foram ser a fonte, né, a origem das maiores calamidades que aconteceram com vocês. Deus está falando para o povo aqui. Falando das suas mulheres, né? As rainhas judias, né, foram grandes promotores da idolatria ali no meio do povo. A gente vê isso lá
começou lá com Salomão. A gente pode ver lá em 1 Reis 11, de 1 a 8. Em 1 Reis também 15, 13 e 16, 31. Eu não vou ler toda a passagem, vou ler só alguns versículos aqui, que vai nos mostrar o que Deus está falando aqui. Por que Deus está falando aqui das mulheres, né? E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres desperverteram o coração, para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. O 7. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então Salomão ali, né, esqueceu de Deus de Davi, e começou a querer agradar suas mulheres, levantando altares para os deuses delas, né, as mulheres estrangeiras. E em 1 Reis 16, 31, 32 diz: e sucedeu o quê? Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Quer dizer, as mulheres, né, as rainhas, quando Deus falou lá em cima, né, que as maldades das suas mulheres e as suas maldades, né, que cometeram na terra de Judá, trata-se disso aqui, ó. Jezabel e as mulheres de Salomão, né, trouxeram toda aquela idolatria, aquele culto a deuses estranhos, deuses mais esquisitos possíveis que a gente possa imaginar, né? E tudo isso foi cometido na terra de Judá, terra santa de Deus, né? Lá eles cometeram todo esse tipo de idolatria lá, né? Então os sobreviventes ali, né, que sobreviveram ali investidos de Nabucodonosor, foram para o Egito, né? A gente viu na passagem anterior aqui. Eles estavam contrariando ali uma ordem, a direção de Deus, né? Jeremias colocou para eles ali que era para eles ficarem em Judá, e eles preferiram fugir, né? E se não bastasse isso, eles passaram a cultuar outros deuses e ofereciam ali abertamente sacrifício a uma divindade chamada Rainha do Céu, né? E nós temos que ler toda essa passagem que nós vamos ver lá. Quem é essa Rainha do Céu, né? Esse nome Rainha do Céu é um dos nomes dado a uma deusa assíria lá. Ela era relacionada com o planeta Vênus, né? E na palavra de Deus, na Bíblia, em alguns lugares ali, a gente vê que ela também era chamada de Astarote e Anat, né? E os crentes lá dessa religião, era uma religião adúltera, né? Eles faziam lá cerimônias, né, para fertilidade, né? Então, no templo dela existiam prostitutas, mulheres, e prostitutos homens, masculinos. É uma abominação para Deus. E Jeremias estava advertendo aqui sobre isso. E lembrou a eles, né, todo o mal que havia atingido Israel e Judá, por causa dessas obras, né, dessas mesmas coisas. E o povo estava se repetindo ali nas mesmas coisas. Jeremias está falando: nossa, vocês não sabem o que aconteceu? Por causa da maldade dos seus pais, vocês estão repetindo os mesmos problemas. Das mulheres, aquelas mulheres, as rainhas de Judá, que trouxeram tanta abominação para essa terra santa, e vocês estão fazendo a mesma coisa, né? Então aqui, qual é a reação deles? Em vez deles, né, pegar essa palavra de Jeremias e consertar os caminhos deles, né, eles disseram que Jeremias era um farsante, e continuaram a praticar isso, suas idolatrias, né, no Egito lá. Então Deus declarou aqui uma grande sentença de destruição sobre eles, né? Isso acontece na nossa vida, né? Nós temos e precisamos, né, aprender com os nossos erros.
com os erros dos nossos pais. Aquilo que nossos pais cometeram de errado, nós não temos que repetir isso. Por que você vai repetir se você viu que é errado? Você tem que ser um exemplo, né? Então o povo aqui estava vivendo, né? Está sendo fruto do pecado dos pais deles. E continuaram na mesma prática, né? Não souberam mudar. A gente tem que saber mudar, senão a gente vai ser destruído. Nós vamos ser destruídos, né? Porque a desobediência, né, a Deus, ao nosso Deus, a palavra de Deus, né, ela só nos leva à destruição. Não é isso? Quando a palavra de Deus não penetra no nosso coração, né, e esse coração mais insensível, né, voltado para o mal, nosso destino é a destruição. Não é isso? Por isso que a gente tem que orar todo o tempo, pedindo que o Senhor nos ajude, que o nosso coração seja assim convertido, né, sabe? Aberto para que receba ali as palavras de Deus. Amém? E a próxima pergunta continua no livro de Jeremias, que diz: o Senhor disse a Jacó que não tivesse medo, que ele ia pôr termo a todas as nações, para onde foram lançados e como eles seriam castigados. E a resposta está em Jeremias 46, 27 e 28. E diz: mas não temas tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim. Mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Mesmo aqui no meio aqui dos terríveis julgamentos de Deus sobre as nações, Deus lembra do povo dele, o povo eleito, né? E lembra assim com amor, né, e consolo. Está consolando ali o povo dele. Ele está encorajando o restante de Israel ali com palavras suaves e gentis. Não temas, ó servo Jacó, e não te assuas, ó Israel, porque eis que te salvarei de longe, e a tua semente da terra, de seu cativeiro, a Jacó retornará. Estará em repouso e à vontade, e ninguém te fará temer. Coisa maravilhosa, né? Promessa maravilhosa. E essa promessa, essa mesma promessa aqui, pertence a toda, né, Israel, né? Todo Israel espiritual também. Né? A todos os verdadeiros crentes, né? Aos cristãos. Deus está conosco, Deus está com eles, está conosco. Embora Deus nos castigue, né, como castigou lá Israel, assim, literalmente, fisicamente, ainda assim, não destruirá eles completamente. Deus nos corrige, mas não nos destrói. Né? Então, da mesma maneira que Deus faz com os pecadores impenitentes, aquelas pessoas que não se arrependem, né? Deus dá a justiça dele sobre ele, né? E dá a correção na medida certa. Não é isso? Deus está procurando, com essa correção, fazer o quê? Salvar a vida desses pecadores. Com a correção. A correção vem para salvar, vem para o bem. A correção não vem para o mal. Né? Por isso que Deus fala que todo erro, todo engano, todo pecado cometido por ele ali, não ficaria sem punição. Mas essa punição vem para o bem do povo, nem vem para a salvação. Então essa palavra maravilhosa de Deus, ela vem para nos purificar de toda imundícia. Né? Vem lavar nossa carne, nosso espírito, né? Para que a gente possa ter uma vida santificada no temor do Senhor. A gente vê isso no Novo Testamento. 2 Coríntios está lá, né? Bem claramente falando isso. E Jó já fala: bendito é o homem que Deus corrige. A próxima pergunta continua no livro de Jeremias. Assim, o que o rei da Babilônia fez com Joaquim, rei de Judá? E a resposta é em Jeremias 52, 31 e 34. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que viu Merodach,
rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quando a sua alimentação foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana no seu dia até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. A gente pode ver aqui que apesar de Joaquim, né, ter seguido os passos do pai dele, isso a gente vê lá em 2 Reis 24. O rei Joaquim teve um fim bem diferente aqui. Né? Ele recebeu honra maior do que os demais. Todos os outros reis que estavam lá na Babilônia. Ele comeu pão na presença do rei dos caldeus. E ainda recebeu uma espécie de salário diário, assim, vitalício, para o resto da vida, até o dia da morte dele. Então parece que Joaquim aqui, ele entendeu os propósitos de Deus e aprendeu. Ele estava no exílio e ele aprendeu uma lição de obediência a Deus, né? Tão necessária, né? Para que você tenha um futuro, né, de felicidade. Isso aconteceu com Joaquim. Né? Então o Espírito Santo está sempre a nos incomodar. Né? Ele está sempre a nos exortar. Para que a gente venha entender, né, que já não resta muito tempo. Né? Assim como estava lá na Babilônia, né, que eles foram tomados de surpresa, quantos apelos, né, o Espírito Santo vai ter que fazer até que a gente possa entender que já não resta muito tempo para a humanidade. Isso aconteceu com a Babilônia. Jeremias 51 diz, ela foi tomada de surpresa. Né? Foi, sabe, uma coisa assim instantânea, terrível. Né? Então, em Mateus a gente vê isso, que Jesus vai voltar como um relâmpago. Né? Então, lá no tempo de Noé, né, o Espírito Santo falou àqueles homens também. E eles não deram ouvido. E o que aconteceu? O Espírito Santo está aqui nos incomodando, agindo a nosso favor, agindo a favor da humanidade. Né? Ele trabalhou lá a favor daquelas pessoas lá no tempo de Noé. Não é isso? Então ele age hoje. Né? E nós estamos vivendo agora, né, um tempo que Paulo chamou de tempos difíceis. Estamos vivendo esses tempos. E nós somos aconselhados a fugir de tudo e de todos, principalmente aqueles que recusam o governo divino, o governo de Deus. Foge também deste. Está lá, Paulo está falando isso em 2 Timóteo. Quando a pessoa não tem uma vida, uma mente assim guiada pelo Espírito Santo, ele vai ser como uma arma letal nas mãos de Satanás. Né? Ele vai destruir vidas mesmo. Né? Então, esse livro de Jeremias aqui, essa passagem final, ela é fantástica. Né? Ela nos dá assim, uma mensagem, mesmo nesses momentos de caos agora, momentos terríveis que nós estamos vivendo, ela ainda nos traz uma mensagem de esperança. Né? Nós somos estrangeiros nessa terra. Né? Então, e mesmo assim, sabendo que aqui não é nosso lar, Deus age a nosso favor. O que ele falou? Mesmo de longe eu vou estar cuidando de vocês. Não é isso? Então, mesmo nesses momentos aí de perseguições, ameaça, né, a gente se sente sozinho aqui. Nós estamos numa terra estranha. A gente tem que ter a certeza que o Senhor nunca vai nos abandonar. Né? Deus daqui a pouco vai voltar e vai nos levar, né? Vai nos resgatar dessa terra aqui. Não é isso? Por isso que nós temos que andar nos caminhos de Deus. Aconteceu isso com Joaquim. Ele estava em terra estranha, estava na Babilônia, no exílio. E Deus foi lá e honrou ele. Por quê? Porque ele não esqueceu de Deus. Ele tinha Deus no seu coração. Né? Então Deus vai te trazer, vai te alimentar para o resto da sua vida. Alimento espiritual. Né? Sabe? Nós vamos poder desfrutar aqui de todas as maravilhas de Deus. Né?
E vai ser uma comida para o resto da nossa vida, vitalícia, né? Da mesma maneira que aconteceu com Joaquim, né? Então, Deus vai nos resgatar, né? Mesmo de longe, uma terra estranha, e vai nos dar alimento para o resto da eternidade, com Cristo Jesus. Amém? A próxima pergunta está no livro de Salmos, né? Diz assim: como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Está no Salmo 128, 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Esse Salmo 128 aqui, ele fala da família, né? Todo ele. É um salmo maravilhoso, ele é pequenininho. Pode ler aí, todo o Salmo 128. Ele está falando da família e da família cristã, né? E a família sempre fez parte do plano de Deus, dos propósitos de Deus, né? Deus deseja que as famílias sejam felizes, que vivam em paz, tenham prosperidade. Esse é o plano de Deus para a família. Deus preza a família, né? E exatamente porque Deus tem esse cuidado, né, um carinho todo especial pela família, é que Satanás tem se levantado contra a família. Ele tem procurado jogar confusão no meio das famílias, desentendimento, separação, tristeza, né, vergonha, levar as famílias a um estado de pobreza, sabe? Miséria nos lares, miséria de tudo quanto é sorte, financeiro, espiritual, moral. É isso que Satanás está fazendo. E por que Satanás ataca tanto a família assim? Porque ele sabe que Deus preza a família. Deus tem um carinho muito grande pela família, né? Mas não adianta, né? Mesmo a despeito aí de todos esses ataques malignos de Satanás aí, Deus ainda tem restaurado as famílias. E ele traz felicidade, né, nos lares. E principalmente aquele lar que teme ao Senhor, né? Deus ministrará felicidade, alegria e paz, prosperidade, salvação no seu lar, no meu lar, né? Na sua família, na nossa vida. É isso? Aqui nesse salmo fala sobre oliveiras, né? As azeitonas, né? E o azeite da oliveira era uma coisa muito valiosa, era um bem de consumo fabuloso naquela época. A vida, né, de Israel, do povo daquela época. Então esse salmo está falando dos filhos, né, sentados ao redor da mesa. Isso aí transmite uma visão maravilhosa, que uma família unida, em paz, né? Quando a família está toda unida ao redor da mesa, né? Uma família vivendo em obediência e harmonia com seus pais. É isso? Então, prosperidade, harmonia no lar, paz, filhos abençoados, alegria e tantas outras coisas boas, tudo isso vem do Senhor. Principalmente para aqueles que o temem, que o honram e andam em seus caminhos. Se a gente deseja ter uma vida assim, né, uma vida de bênção, né, para nós e para a nossa família, a gente tem que voltar a nossa vida para Deus. Então nós temos que honrar, né, nosso Deus, honrar ao Senhor, decidindo segui-lo, obedecê-lo, andar em seus caminhos, né, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. A palavra agora, né, é que para as mulheres, as esposas, não fiquem esperando, né, seus maridos tomar a decisão por Jesus. E nem vice-versa, você não pode ficar esperando sua mulher tomar uma decisão. E nem seus filhos, né? Nós temos que começar por nós mesmos, individualmente, né? Nós temos que receber a palavra de Deus, né? Aceitar isso em nossa vida, individualmente. E transmitir e levar isso para a nossa família. Não ficar esperando pelo outro, não. Aí você terá uma vida de paz e prosperidade na sua casa, no seu lar. Amém? A próxima pergunta está em 1 João. O que a palavra diz sobre quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão? A resposta está em 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O próprio versículo aqui é autoexplicativo, né? Não precisaria nem dar nenhum comentário, né? Porque como é que a gente pode dizer que ama a Deus, né, e somos pessoas individualistas, né? Só pensamos em nós mesmos, não é isso? Não ajuda, não estende a mão para ninguém, né?
não ajuda ninguém, só queremos para nós. Né? Temos cuidado com ninguém. Né? A própria palavra já diz, né? É uma fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Que obras são essas? Distribui o amor, né? O carinho, aquilo que é inerente a Deus. Né? E muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para um irmão, né? E viramos de cara feia, não gostamos do irmão. Não gosto daquele irmão. Nós não nos agradamos daquele irmão, né? Somente dentro das nossas igrejas. Né? E a gente acha que agrada todo mundo. Né? Aquele irmão que você não se agrada dele, com certeza alguém gosta dele. Né? E você acha que todo mundo gosta de você, pode ter um irmão também que não se agrada de você. Então a gente não tem que ter essa presunção, né, de achar que nós somos melhores do que ninguém. Não é isso? Porque quem verdadeiramente ama a Deus tem que amar o seu irmão. Né? Para que Deus possa confiar no seu amor. Você não consegue amar uma pessoa que está do seu lado ali, no dia a dia, compartilhando da mesma fé, do mesmo pensamento. Como é que você vai amar a Deus que você não vê? Não é isso? Você vai falar, poxa, mas tantos hipócritas ali na minha igreja, são pessoas mentirosas, falsas, né? Todo tipo de pessoas ruins dentro da igreja. Mas sempre foi assim, desde que a igreja, né, existe, sempre foi assim. A palavra já nos diz, né? O joio sempre andou no meio do trigo, né? Vasos ruins, né, no meio dos vasos bons, dentro da casa. Né? Porque tem gente que vive assim uma vida dentro da igreja, né? Sabe? Uma vida vazia. Ele não consegue compreender que o amor é o pilar da fé cristã. Né? É o pilar, é a base da nossa fé, é o amor. Porque Deus enviou Jesus, seu Filho, por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós. Não é isso? E foi por amor, né, que os cristãos foram perseguidos, mortos, são mortos hoje, por amor da palavra de Deus. Foi por amor que a igreja lutou e sofreu. Então, como dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão? Né? Quem faz isso, né, nunca amou a Deus de verdade. Nunca amou a Deus de verdade. Não é um amor, né? Está na igreja por motivos diversos. Ganância, aparências, não sei, modismo. O próprio Jesus resgatou para nós aqui 2 grandes mandamentos da lei, né? Está lá em Mateus. Mateus 22. Ele nos ordenou amar o nosso irmão. Mas como posso amar se não sinto esse desejo de amar? Bem, se você não sente o desejo de amar, é porque você ainda não entendeu que amor é esse. Né? Qual é o amor de Deus? Você não entendeu isso aí. É isso? E João 13 também diz que Jesus foi além dos mandamentos. Né? Ele ordenou a que todos nós, né, amássemos como Ele nos amou. Então, se a gente não consegue amar nosso irmão, é porque a gente ainda não viu esse irmão com os olhos de Jesus. É isso? Nós temos que olhar para o nosso irmão com os olhos de Cristo. Aí nós vamos começar a entender o que é esse amor. Né? Não é difícil a gente amar nossos irmãos quando a gente começa a enxergar nossos próprios problemas, nossos próprios defeitos. Muitas vezes você não ama alguém porque você só enxerga o defeito daquela pessoa. Mas sabe que você também tem defeitos. É igualzinho. Pode ser diferente, mas é defeitos igual, sabe? Então não fique procurando defeito no outro para ter uma desculpa porque você não ama ele, não. Nós temos que nos esforçar em amar. Cristo nos amou, né? Nós temos que olhar para o outro com os olhos de Cristo, sabe? E buscar a ajuda de Deus para que a gente possa amar. Vou deixar 2 versículos aqui, nós estamos encerrando, né, o nosso estudo. Um que está em Gálatas 5, 14 e 15, que a gente pode ver. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Né? Então nós temos que procurar o amor, não a contenda, a briga, né? A discórdia. Procurar a união, né? E o amor.
É simples assim. Ah, não vou conseguir amar aquele irmão. É sinal de que você ainda não está enxergando aquele irmão com os olhos de Cristo. Isso é um exercício diário. Sai de casa, decidindo amar. Né? Sabe que você também será amado. Bem, então nosso estudo terminou aqui. Tenham todos um excelente dia. E na próxima semana, se Deus permitir, estaremos de volta. Fiquem todos com Deus.